pessoal, Fabiano Capri. Hoje nós estamos aqui com o amigo Marcelo, do CDL Santos. Vamos conversar um pouquinho sobre o centro, sobre o que é o CDL, vamos entender um pouquinho isso e falar principalmente de toda essa mudança que o centro, né, vai sofrer, e nós esperamos que para melhor, né, Marcelo? Opa, boa tarde, Fabiano, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar vindo aqui bater um papo, conversar um pouquinho a respeito da CDL Santos, conversar um pouco a respeito do Centro Histórico de Santos, né? Nesse momento, assim, que a gente pode dizer que é um momento especial, com tantas obras acontecendo, tantas revitalizações acontecendo aqui no nosso centro, né? Então, é um momento muito importante para todos nós, empresários e comerciantes aqui da região do Centro Histórico de Santos. Bacana. Marcelo, eu queria que você começasse se apresentando, né? Quem é o Marcelo, o que você faz efetivamente? Tá. Dá esse pontapé inicial aí. Legal. Ó, meu nome é Marcelo Moreira, né? Eu sou comerciante aqui no Centro Histórico de Santos, junto com a minha esposa, a Fernanda, né? Nós somos proprietários do Bendito Café, na Rua Amador Bueno, número 180, né? Nós temos uma cafeteria aqui. E, além disso, eu faço parte da diretoria da CDL Santos, né? Eu faço parte como diretor de Relações Públicas da CDL Santos. Então, e já sou comerciante, e já somos, né, tanto eu como minha esposa. Vocês estão aqui no centro? Há muitos anos nós já tivemos, nós temos hoje o Bendito Café, mas nós já tivemos outros tipos de comércio aqui no centro de Santos, já fomos proprietários de restaurante, estacionamento aqui no centro de Santos, então a gente já conhece bem aqui. Bacana. Já há mais ou menos aí, há uns 20 anos que a gente vem empreendendo aqui no centro de Santos. Legal. Marcelo, eu queria aproveitar essa oportunidade, eu queria que você contasse um pouquinho o que é o CDL, qual é a finalidade, qual é a função, então, o que significa, né? Dá uma ideia geral. Vamos lá, então. O que é a CDL Santos? É a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Santos, né? Ela é uma entidade sem fins lucrativos, tá? E ela foi fundada em 1960. Agora, especificamente esse mês agora de julho, ela completou 63 anos, né? Bacana. E o que ela preza? Qual é a função da CDL Santos? É ajudar, é apoiar no desenvolvimento do comércio, tanto da cidade de Santos, como do Centro Histórico de Santos, né? E como que a CDL faz isso, né? Ela tem como objetivo ajudar, então, os lojistas, né? Questões ligadas, por exemplo, a órgãos públicos. Então, se o lojista ele precisa de algum tipo de auxílio ligado a órgãos públicos, alguma dificuldade, exatamente, a CDL ela dá esse suporte para esse lojista, para esse empresário. Tá? Ela também realiza ações para incentivar o comércio, né? Bacana. Algumas ações pontuais, por exemplo, como algumas datas comemorativas, algo do gênero, né? E também a CDL Santos, ela é a representante do SPC Brasil, né? Que é o mais completo bancos de dados da América Latina, né? Então, para o associado também, a CDL Santos, ela também tem alguns produtos como planos de saúde, planos odontológicos, planos funerários, né? Tudo com tabelas diferenciadas para o associado. Então o CDL meio que dá esse suporte geral em tudo que for necessário para o lojista, tanto no qualquer segmento, qualquer situação. Exatamente, tanto para o comerciante como para o empresário. Exatamente isso daí. Legal, tá? Legal. E me fala um pouquinho, Marcelo, isso é só exclusivamente para o centro de Santos ou é para a cidade toda? Não, nós atendemos toda a cidade. Legal, de Santos, né? Mas nós, na realidade, a nossa raiz, ela nasceu aqui no Centro Histórico de Santos, né? Bacana. Então, a gente há muito tempo, desde o começo, a gente está aqui no Centro Histórico de Santos, né? Então, é óbvio que a gente tem uma atenção especial
para o comércio e para o empresariado do Centro Histórico de Santos, mas não que nós deixamos esses comerciantes e empresários que estão fora do Centro Histórico de Santos de fora. Atendemos no mesmo grau de atenção. Bacana. Então, quem quiser saber mais informação aí do CDL, pessoal, vai lá do Bendito Café, Amador Bueno. Número 180. Já toma um café, Isso. sabe como é que é, já pergunta um pouquinho, já tira um Isso. pouquinho mais de informação, como é que daí. se associa, como é que isso funciona. daí. É isso daí né? mesmo. Isso tá? aí, Marcelo. Vamos lá. Marcelo, eu queria saber quais serão as próximas ações, né? Ou o que a CDL vem trabalhando na nossa região, assim, até o final do ano. Vamos lá, um resumão geral aí do que a gente tem aí de expectativa. Então vamos lá, né? A CDL ela tem trabalhado muito forte, né? Principalmente toda a diretoria, o nosso presidente, o Marcos, nós temos trabalhado muito forte na questão da revitalização que está acontecendo no Centro Histórico de Santos, né? Tudo que já aconteceu e tudo que está acontecendo, e a CDL também tem acompanhado através de reuniões tudo que está para vir a acontecer. Toda essa movimentação. Toda essa né? movimentação. Aproveitar e mandar um abraço para o Carlito, que é diretor financeiro do CDL, é ele que abriu a porta aí para a gente começar esse bate-papo aí também. Mandar esse abraço para ele. Legal. Então, Fabiano, para você ter ideia, a CDL, por exemplo, desde 2021, que ela vem participando das reuniões que vem acontecendo com a prefeitura, com a MTU, com a construtora responsável pela obra do VLT, né? Então, desde 2021, a CDL ela vem acompanhando essas reuniões junto com os empresários, junto com os comerciantes, para justamente... Nós tivemos várias reuniões de 2021 até 2023, que foi o início da obra. Por quê? Para todos os comerciantes, todos os empresários da região, eles estarem com maior informação possível e todos preparados para essa obra que chegou agora efetivamente no centro de Santos. Bacana. Né? Então, por exemplo, né, com a obra, né, por exemplo, com a obra do VLT... Só para quem não, né, para quem entender um pouco, para a gente entender um pouquinho, pessoal, o VLT já chegou no centro de Santos e aí as obras já iniciaram e tem causado alguns impactos aqui, né? Então, por isso que o Marcelo está trazendo essas informações, então a gente vai falar primeiro dos impactos e depois dos benefícios que isso pode ter. Então, continua, Marcelo, vamos lá. Né? Então, como eu estava dizendo, a CDL participou e continua participando. Né? Para você ter ideia, Fabiano, a última reunião que nós tivemos justamente conversando a respeito da obra do VLT foi há um mês e meio atrás, que nós tivemos na própria Amador Bueno, onde a obra está acontecendo. Né? Eu estava presente, o nosso presidente, que é o Marcos, presente também, o Jean, que faz parte da diretoria também da CDL, presente. Né? Então, a CDL tem feito isso. Fora isso, a CDL tem desenvolvido alguns projetos para ajudar na divulgação do comércio. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, que é o mapa turístico do Centro Histórico de Santos. Tá? Esse projeto aqui, ele foi um projeto que ele foi desenvolvido pela CDL, né? E foi realizado pela Multiponto, né? Até aproveitar aqui e mandar um abraço para a Jussara e para o Renato, né? Em que aqui se divulga os pontos turísticos do Centro Histórico de Santos, né? E o comércio em geral da região tem a oportunidade também de se divulgar. Entendeu? E o que se faz com esses mapas turísticos? Se coloca nos principais pontos turísticos da cidade. Então, por exemplo, esse mapa é disponibilizado em hotéis da região, comércios da região,
entendeu? Alguns pontos turísticos aqui da região, o mapa ele é disponibilizado. Então, esses são algumas ações de divulgação que a CDL tem feito. Outra ação de divulgação bem forte foi o projeto, né, que a CDL está desenvolvendo já há alguns meses, que é o quadro Compra Certa no programa Litoral Urgente na Band, né, em que toda sexta-feira, de 1 a 2 comerciantes ou empresários, eles têm a oportunidade de participar ao vivo do programa lá, né? E poder divulgar um pouquinho a respeito do seu comércio, poder divulgar um pouquinho a respeito do seu negócio, do seu produto, né? Então, são essas ações. Outras coisas também importante que a CDL ela tem desenvolvido, por exemplo, em datas comemorativas, né? Normalmente a CDL ela desenvolve alguns tipos de sorteio pelo Instagram. Então, ela convida os comerciantes, olha, o comerciante, você quer dar algum brinde para a gente poder sortear e aí divulgar o seu negócio, divulgar o seu produto? Então, são ações também de divulgação. Bacana, que a CDL ela tem feito junto aos seus associados. Bacana, bem legal. Marcelo, vamos lá, vamos entrar agora no ponto mais chato, né? Tá. A gente viu que algumas empresas estão sentindo duramente essa obra. Acho que não esperavam um impacto tão grande assim. Certo. Né? E como você, como lojista, como você sentiu isso? E você, como membro da CDL, como é que está sendo trabalhado para que não se sangre tanto, né, com esse impacto? Então, vamos lá. Claro, além de todas essas ações existe um impacto da obra do VLT, né? Nós estamos falando aqui da obra do VLT. Existe um impacto, não é brincadeira, né? É um impacto relativamente, um pouco, vamos dizer assim, significativo, né? No faturamento das empresas, na circulação das pessoas pelas ruas. Isso impactou e está impactando muito, né? Mas na realidade, é como eu te disse anteriormente, a gente já vem fazendo reunião desde 2021. Então a gente já vem nessa preparação, a gente já vem se preparando para esse tipo de impacto. E a CDL também, principalmente a CDL, ela vem conversando com os comerciantes, ela vinha conversando com os comerciantes e lojistas para eles, de uma certa forma, eles se prepararem. É assim, Fabiano, a obra ela traz um impacto e ela traz vamos dizer assim, um incômodo, né? Sim. Mas é a mesma situação de você fazer uma obra, por exemplo, dentro da sua casa ou dentro do seu apartamento, né? E você morando lá. É uma situação realmente difícil, não é uma situação fácil, né? Mas o que do outro lado, Fabiano, nós acreditamos? Nós acreditamos do que está por vir. Né? Isso acho que é o ponto principal. Exatamente. Né? Vamos falar agora do lado menos pior desse cenário. Então, né? Vamos lá. O que nós viemos... O benefício que é esperado com o VLT funcionando. Vamos falar o lado bom da coisa agora. Isso. Só voltando, só antes de falar isso para você, só voltando um pouquinho atrás. Então, durante as reuniões, a gente tentou minimizar ao máximo o impacto para os lojistas, para os comerciantes. Né? Então, por exemplo, hoje na Amador Bueno, a gente tem a obra trabalhando num turno de 24 horas. Tá. Né? Os próprios comerciantes, eles são prova disso. Né? Eu tenho relatos de comerciantes que falam que entram lá na câmera de monitoramento do estabelecimento comercial dele 3 horas da manhã e tem gente trabalhando lá. Isso realmente foi durante todas essas reuniões que aconteceram. Né? Então, tudo isso foi uma coisa que foi trabalhada para que isso viesse a acontecer. Tanto é que existe uma promessa, né, por parte da construtora, por parte da própria CT, né, que está coordenando a obra pela prefeitura, de que
Amador Bueno ela vai ser entregue agora no final do mês de agosto, né? Então estamos nessa expectativa. Agora vamos lá, voltando para o lado positivo, do vamos negócio, lá, isso aí. né? Então é assim, numa dessas reuniões que nós tivemos, nós conseguimos reverter a situação da Amador Bueno entre a Dom Pedro II e a Senador Feijó, para que aquele espaço, ele, por exemplo, ele virasse um bulevar, né? E foi bem legal que até o Glaucus da prefeitura foi uma das pessoas que até deu essas sugestões dentro dessas reuniões que a CDL participou. E qual que é o tema do resgate do bulevar da Amador Bueno? É resgatar a antiga Rua das Flores, né? Que a Amador Bueno, antes dela se chamar Rua Amador Bueno, ela se chamava Rua das Flores, né? Então, o tema do bulevar, quando o bulevar ele estiver pronto, o tema do bulevar, ele vai ser levar as pessoas de volta à antiga Rua das Flores. Não que a Rua Amador Bueno ela vai mudar de nome, eu creio que ela vai continuar com o mesmo nome. Mas a ideia é essa, de resgatar a antiga Rua das Flores, né? Outro lado importante que eu acho com relação ao VLT é a questão da facilidade da mobilidade do VLT. Então, eu acredito muito que, por exemplo, só te dando um exemplo, eu acho que nós vamos ter um fluxo muito bom de pessoas vindo de VLT de São Vicente, entendeu? Pela facilidade de locomoção pelo VLT, que vai ficar fácil essa locomoção entre São Vicente e o Centro Histórico de Santos. Então, isso é um dos exemplos que eu dou do lado positivo que nós vemos com relação à vinda do VLT para o Centro de Santos. Bacana. É uma das coisas que a gente tem conversado aqui, é que em algumas cidades da Europa você tem o trem, né? O VLT passando na porta do seu estabelecimento, da sua casa. Isso. E nós vamos trazer esse cenário para Santos, né? Então isso vai ter um ganho muito grande. Exatamente. Muita gente reclamava, por exemplo, na época do bonde, que o bonde trouxe transtornos, isso e aquilo, e hoje volte meio o bonde é tema, né, de televisão, de novela, de filmes. Exatamente. Né? Então a gente gera-se um transtorno, mas o impacto também positivo a longo prazo é muito bom. Exatamente. Né? Ninguém esperava aí, por exemplo, num sábado à tarde, uma gravação de filme, de novela, e aí de repente você vê um movimento no centro, você não sabe o que está acontecendo, de repente você vê na televisão aí daqui a alguns meses uma cena de novela, uma cena de televisão. Então, que é uma forma de fomentar, né, a cidade, divulgar a cidade, exatamente. De trazer mais gente para conhecer esse espaço. Exatamente. Hoje no nosso mundo, assim a gente dizendo, né, Fabiano? Hoje a gente tem escutado falar muito de mobilidade, né? Hoje é uma palavra assim que ela está muito em uso, né? Então eu acredito que o VLT ele realmente vai trazer essa facilidade de mobilidade. Então um outro exemplo que eu posso te dar, você pode ver que a atual administração ela tem tentado focar os principais eventos que a cidade tem no Centro Histórico de Santos, né? Você imagina com o VLT a facilidade de mobilidade que as pessoas elas vão ter para vir aqui no Centro Histórico de Santos nos finais de semana, acompanhar de repente um Festival Santos Café, né? Acompanhar eventos de finais de ano que a prefeitura desenvolve, né? Então são vários pontos positivos que a gente vê com relação à mobilidade, né? E a mobilidade cada vez mais ela está mais importante não só na cidade de Santos, mas em todas as cidades, né? Hoje ela é peça fundamental, né? Bacana. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho de uma outra obra, né? Que é a obra do projeto Porto Valongo. Né? Vocês também, claro, devem ter participado. Estamos acompanhando. Qual é a expectativa? Essa não deve trazer tantos transtornos quanto ao VLT, pelo menos aparentemente e inicialmente, né? Isso. Mas é uma obra que vai causar um impacto, né, de atrativo muito grande para o centro. Muito. Não, é assim, né? O
esse projeto, né, a gente vê como um sonho sendo realizado, Fabiano, né? Porque isso vai trazer uma revitalização para toda aquela área do Valongo, que realmente a expectativa é muito, muito, mas muito grande, né? Tanto é, Fabiano, que as informações que eu tenho é que o lançamento desse projeto, ele já ultrapassou a barreira aqui da Baixada Santista. Esse projeto, ele já se disseminou para outras cidades, né? E eu tenho a informação de que empresas, né, empresários até de outras cidades já entraram em contato com a atual administração pedindo orientação de como que vai funcionar o processo licitatório daqueles espaços comerciais aonde vai ter esse novo projeto, entendeu? Porque lá parece que vai ter restaurantes, cafeterias, né? Vai ter um mix lá de comércios, né? Então, parece que já existe procura até de empresários de outras localidades já procurando a Prefeitura de Santos e pedindo informação de como que vai funcionar o processo licitatório daqueles espaços, como que vai funcionar todo o projeto. Então, realmente, eu vejo, assim, uma mudança de uma forma extremamente positiva, né? Vai ser eu acredito mesmo que vai ser um boom ali naquela área do Valongo, né? A gente também tem escutado bastante a respeito. E que para nós aqui é ótimo, porque nós estamos aqui a 2 quadras, né? Exatamente, então, bem próximo aqui, exatamente. Né? E eu tenho escutado também bastante de um projeto que, se eu não me engano, está dentro da prefeitura também, que é uma construtora, que parece que é uma construtora de São Paulo, que ela tá com uma área no Valongo. Eu não sei te dizer especificamente aonde que fica essa área, a única coisa que eu sei é que é uma área no Valongo e que ela tá com um projeto dentro da prefeitura para construir, se eu não me engano, acho que 1.200 apartamentos ali. Vai ser um condomínio bem grande mesmo, inclusive um condomínio, pelo que eu ouvi falar, até com comércios na parte de dentro do condomínio. Vai ter algumas lojas que vão ser disponibilizadas para as pessoas poderem montar, de repente, uma padaria, uma farmácia, alguma coisa. Então, eu acredito que o Valongo realmente ele vai ter um boom ali em toda aquela área, vai ter uma mudança muito forte ali. E a gente que está assim próximo, vive o centro, a gente tem escutado muitas coisas positivas e até de alguns empresários já começando a ficar de olho naquela região, porque ali a 15 de novembro ela está passando por uma revitalização, né, que é próximo dali. Então a gente tem a revitalização que já está num processo bem adiantado ali na 15 de novembro, né? Então eu tenho escutado realmente um zoom aí de empresários que realmente já estão de olho ali naquela área para poderem montar o seu comércio, o seu negócio ali. Bacana. E não terminando essa pauta, né? Nós tivemos aí agora a passarela, né? Agora também, para adicionar a esse atrativo, vamos ter uma passarela e com possibilidades de atividades nessa passarela, né? Então, que também vai ser seria quase um novo equipamento, né? Exatamente. E a gente está na expectativa, né, de que o Concais, né, que seria a cereja do bolo de tudo isso, né, que o Concais realmente saia ao projeto de ele vir para a área do Valongo aqui, né, no Centro Histórico de Santos, né? Então, aí vai ser a cereja do bolo, eu posso dizer assim, né? Acho que temos boas expectativas. Ótimas expectativas. Eu acredito realmente que de médio a longo prazo nós não vamos reconhecer aquela área. Ela vai se tornar assim
é irreconhecível, porque eu acredito numa mudança 100% daquela área, uma mudança positiva, 100% Podemos daquela falar área. que esse é um ano de oportunidades no centro de Santos. Né? Exatamente, com certeza. Tem o transtorno, como a gente comentou antes, todos os transtornos de toda a obra que está acontecendo no centro de Santos. A gente tem a Amador Bueno, tem a 15 de Novembro, né? Tem a área ali da Praça dos Andradas ali também, que está com a obra do VLT, né? A gente tem isso daí, mas no geral, as pessoas estão muito otimistas com tudo que está por vir pela frente, né? Essa que é a realidade. Bacana. Tá? Marcelo, entrando agora num outro tema também importante, né? Falando de centro, falando de, né, contato aí com o poder público, com reunião. Qual é a importância da participação das pessoas, seja nas audiências públicas, seja nas reuniões, né? Vamos falar um pouquinho dessa importância, né, da participação das pessoas nessas atividades, nesses encontros, nessas oportunidades de colocar aí, entender o que está acontecendo e colocar o seu ponto de vista. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, Fabiano, isso é 100% importante. Isso é uma coisa que a gente sempre bate com os nossos associados, pedindo a participação deles em audiências, em reuniões, sejam da mais diversas possíveis, né? Reuniões do CONSEG, a gente que nós temos a oportunidade de conversar, por exemplo, bastante a respeito de segurança, né? Principalmente do centro de Santos. Então, e que nem as reuniões do CONSEG são super importantes, porque a gente tem lá a presença de representante da prefeitura, a gente tem a presença de representante da Guarda Municipal, a gente tem a presença de representante da Polícia Militar, Polícia Civil. Então, são nessas audiências, são nessas reuniões que a população, que os empresários, que os comerciantes, eles ganham voz para poder falar, para poder expor, né? Um exemplo que eu posso te dar do resultado que houve quando há participação do empresário, do comerciante, é com relação ao Boulevard da Amador Bueno, né? O Boulevard da Amador Bueno, ele não estava dentro do projeto original. Ia ser, né, só o trem passando, tudo exatamente. Certo. Ia passar do outro lado, ia passar carro, não ia ter área de estacionamento, nada, né? E foi nessas reuniões, com a participação dos comerciantes, dos empresários ali da região, que foi se conversando e que a prefeitura abriu essa possibilidade de tornar a Amador Bueno, da Dom Pedro II até a Senador Feijó, num bulevar, né? Tanto é que isso não estava em contrato com a construtora, né? E aí houve uma mudança no contrato para poder fazer o bulevar. Bacana. Tá? Então, acho que é a participação, ela é 100%, ela é 1000% importante. 1000% importante a participação de todos. Realmente faz a diferença e as pessoas, elas têm voz dentro dessas audiências e elas são ouvidas e muitas vezes é levado tudo em consideração que elas expõem. E é onde, como você falou, realmente as pessoas ali têm voz, porque assim, você está numa audiência onde você vai ter a prestação de contas ou o que vai ser feito, e aí você tem a oportunidade de ter a palavra para dar a sua opinião, seja como morador, seja como empresário, seja como, né? Nem que seja só para reclamar, mas você vai ter a oportunidade de falar. Acho que esse é o ponto mais interessante. Você falou um pouquinho do CONSEG, né? Aqui o CONSEG do centro, eu acho que ele é um dos, eu até brinco, acho que ele é um dos mais delicados de se trabalhar, né? Porque assim, nós estamos no centro de Santos, mas nós temos a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, a Associação Comercial, nós temos o Paquetá, né, que é um cemitério. Então, nós temos as empresas, que é a área portuária, que, né, metade é municipal, metade é federal. Então, assim, é um ambiente extremamente delicado de se trabalhar isso, né? É verdade. Não é fácil. Eu imagino o quanto deve ser difícil, né, estar à frente do CONSEG,
Mas é justamente isso que a gente estava falando, né? A gente precisa da participação de todos para expor os pontos de vista, seja eles os mais diversos possíveis, né? Para que as autoridades competentes elas possam fazer o melhor pelo centro, né? Exatamente. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho agora, né, no seu ponto de vista como empresário, né? A gente veio de uma pandemia onde as pessoas não podiam sair de casa, né? E aí depois do trabalho home office. Como é que foi isso na ponta, né? Assim, como é que está sendo, na verdade, esse retorno agora? Que agora a gente tem realmente, né, uma visão, né, do que foi esse impacto e tal. Como é que é isso? Você acredita que voltou a ser como estava antes da pandemia ou não? É uma situação de que realmente diminuiu mesmo o volume na rua? Como é que é isso? Conta um pouquinho desse cenário que você convive na linha de frente, né? Legal, Fabiano. Eu tenho um ponto de vista que ele é um ponto de vista particular meu, né? A pandemia ela veio, ela trouxe mudanças para o comércio no geral, e isso eu não estou falando só do centro de Santos, eu digo num comércio no geral, né? A gente pode ver que até fora do país, de vez em quando a gente lê algumas notícias, por exemplo, o centro de Nova York, São Francisco, são todas regiões que de uma certa forma houve uma mudança pós-pandemia, né? Então, eu acredito sim que o comércio, ele houve uma mudança, né? Mas eu vejo um lado positivo de tudo isso, né? Na realidade, o que eu vejo, Fabiano, é a necessidade do empresário, a necessidade do comerciante, ele cada vez ele está mais qualificado, né? Para esses, vamos dizer, entre aspas, esses novos tempos, né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu não consigo ver um negócio, um comércio, por exemplo, sem um trabalho de uma rede social, de uma mídia social. Hoje, você pode ter o melhor ponto comercial na sua cidade, no seu bairro, você pode ter o melhor ponto comercial, mas eu não acredito na sobrevivência de um comércio, de um negócio, sem hoje ele ter sem o apoio online, né? Sem o apoio online, né? O comércio virtual, ele é uma coisa que ele veio para ficar. É um outro exemplo, né? Eu vou te dar um exemplo nosso. Nós somos uma cafeteria, como eu te disse, nós somos uma cafeteria aqui no centro de Santos, né? Veio lá o dia 20 de março de 2020, né? Falando, olha, a partir de agora... Tem que fechar. Né? Nós estamos no meio de uma pandemia, abaixa as portas. Puxa, a gente falou, o que nós vamos fazer para sobreviver a esse momento, né? E qual foi a saída que nós achamos, que até o Renato e a Jussara da Multiponto nos ajudou? Nós nos tornamos uma loja virtual. Então, na nossa cafeteria, a gente já vendia, além de a gente vender o café para as pessoas consumirem, a gente já vendia o nosso café ele moído em pacotes, a gente já vendia o café em grãos, que as pessoas compravam para levar para suas residências, né? A gente tem uma parceria, por exemplo, com uma indústria de produtos voltados a acessórios para café, métodos de extração para café, a gente já vendia, né? A gente já tinha uma parceria com uma fábrica de doces de Poços de Caldas, no sul de Minas, né? Que a gente vende lá vários tipos de doces, geleias, essas coisas. Então, conversando com o Renato e com a Jussara, a gente falou, por que não montar uma loja virtual? Né? E hoje o Bendito Café, só dando um exemplo, hoje o Bendito Café, ele é uma cafeteria com uma loja física e ele é uma loja virtual, tanto é que nós vendemos o nosso café moído, o nosso café em grãos, não só aqui para os nossos clientes locais, mas a gente tem cliente no ABC, a gente tem cliente em São Paulo, interior de São Paulo, a gente tem cliente no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais também. E a gente despacha café. Os nossos clientes, eles simplesmente entram na nossa loja virtual, fazem a compra online lá e nós despachamos o café para ele, por exemplo. Entendeu?
Então, eu acho que isso é o comerciante, é o empresário, ele cada vez ele se qualificar melhor, E está né? atento aí E está atento às mudanças. mudanças. Exatamente. Não digo que a loja física ela vai deixar de existir um dia, eu não acredito nessa possibilidade. Mas hoje sim, tem que se trabalhar a loja virtual junto com a loja física. É como se fosse um outro negócio, exatamente, né? como se fosse uma, outro... uma segunda loja. Exatamente isso daí. Marcelo, entrando ainda, né, nesse ponto de vista da linha de frente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, em pleno século XXI que a gente está, essa situação discriminatória que a gente viu aí, né, nos últimos tempos, seja ela, né, numa feira, seja ela num campo de futebol. Tá. Eu queria que você falasse aí um pouquinho, né, na linha de frente. A gente sabe que, né, quem fica ali com a barriga no balcão, né, às vezes passa, né, o que não gostaria. Né? A gente sabe como é que é, já trabalhei na área de vendas, né? A gente às vezes não escuta nem um bom dia, né, e às vezes tem que passar por cima de tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse prisma de quem está na linha de frente aí desses acontecimentos. Não, legal. É assim, nós que estamos no comércio, como você pontuou aí agora há pouco, tem algumas situações que realmente, ainda mais a gente que está lá na linha de frente, o nosso comércio é aberto para a rua, a gente já passou algumas situações lá atrás do balcão. Né? São algumas situações pontuais. Mas aí eu vou falar especificamente da cidade de Santos. O que eu acredito na cidade de Santos? Eu acredito que agora, com a nova secretária na área de desenvolvimento social, que é a Audrey, eu acredito que está havendo um trabalho bem legal nesse campo, entendeu? Principalmente voltado ao universo dos moradores de ruas. Eu acho que está havendo um trabalho bem legal. Já aconteceu alguns projetos e tem alguns projetos que estão para acontecer, né? Então eu acho que sim, a cidade de Santos, ela nesse ponto, ela está virando uma referência com relação a essa questão, né? Da discriminação social, uma referência positiva, Fabiano, eu acredito, com os projetos que estão vindo, com tudo que está acontecendo, o mutirão que aconteceu agora recentemente ali foram bacana, 2 dias, lá, foram 2 dias de mutirão ali na região do mercado municipal ali, né? E eu acho que, e pelo que eu estou sabendo, mais projetos eles vão vir. Então eu acho que a cidade de Santos ela está caminhando bem, de uma forma positiva com relação a esse assunto. Bacana. Entrando nessa seara, foi bom você ter falado. A gente aqui, né, no centro, convivendo aqui, a gente percebe que, né, claro, ainda tem muita gente na rua, mas que, né, às vezes as obras até afastam, né, as pessoas nesse sentido. Mas a gente sabe que ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Então a gente sabe que, né, tem muito a se trabalhar ainda. Isso, né? exatamente. Eu tive recentemente numa reunião com a secretária Audrey e conversamos sobre isso, né? Ela sabe que tem muito a ser feito. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas o importante é que esse pontapé inicial ele já foi dado, né? Isso que é o importante. Bacana. Marcelo, eu queria que você comentasse um pouquinho para nós. A gente falou da participação das pessoas nas audiências e tudo mais. Agora eu queria entrar num outro ponto também de participação. Qual é a importância de nós escolhermos os nossos representantes? Seja ele um síndico de prédio, seja ele, né, um presidente da República. Qual é a importância de nós irmos participar dessa escolha, dessa eleição? Enfim, eu queria que você desse o seu ponto de vista desse cenário. Isso é de total importância no dia de hoje, né? E eu acho que as pessoas elas têm, de uma certa forma, se conscientizado dessa importância, né? E eu digo até ressaltando aqui o público jovem, né? Que cada vez mais está engajado
nessas causas, né? E isso é 100% importante porque tudo isso reflete na nossa vida e no nosso dia a dia, no nosso negócio, no nosso empreendimento, na saúde financeira das empresas, na saúde financeira das pessoas, né? Então, hoje, eu acho que a participação, né, voltando lá atrás do que a gente já conversou, a participação política, a participação em todos os campos da sociedade hoje, ela é de extrema importância, né? Seja ela para o lado A, para o lado B ou para o lado C, não estamos aqui falando de partido específico, né? Mas a participação política da população, ela é extremamente importante. E o que eu vejo de legal, Fabiano, é que eu vejo cada vez mais a juventude, o jovem, cada vez mais participando por esse lado da política. Bacana. Marcelo, eu queria que você falasse para nós agora qual é o teu melhor produto na tua loja. Então vamos mudar um pouquinho. Vamos lá. O nosso carro-chefe. O nosso carro-chefe realmente é o nosso café, né? Então a gente trabalha lá com o Mermude Coffee, que é o nosso café, que ele é um café que ele é produzido no sul de Minas Gerais, em Poços de Caldas, né? Ele é produzido em solos vulcânicos. Então, isso traz uma qualidade melhor para a fruta do café enquanto ela está no pé. A variedade que a gente utiliza do nosso café é o Catuai vermelho e ele é um café 100% arábica, né? Então, como que nós fazemos com esse café? Nós trazemos esse café cru, esse café verde de lá de Poços de Caldas, do sul de Minas, né? E nós torramos aqui esse café, ele aqui na Baixada. E quem cuida para nós, quem supervisiona para nós de todo o processo de torra desse café é o Alisson Ramos, que é o mestre de torras e instrutor aqui do Museu do Café, né? Então é um café que ele é feito com qualidade, né? Uma qualidade, ele é um café 100% artesanal, desde lá da roça até aqui dentro do pacote. Ele é um café 100% artesanal, mas ele é feito com uma qualidade ímpar, realmente. Tá? Não, deve ser bom, porque pelo menos o cheiro aqui, né? O pessoal da produção aí me acompanha aí na janela. E aí eu já estou aproveitando, Fabiano, para te presentear aí com o nosso café, tá bom? O café é o nosso carro-chefe, fora o café, a gente lá, como eu disse anteriormente, nós temos uma cafeteria, lá nós trabalhamos com café lá para as pessoas poderem degustar, lanches, salgados, né? Como eu disse, também trabalhamos com linha de acessórios para quem métodos de extração, equipamentos para a pessoa poder fazer um café de um modo mais elaborado, né? E trabalhamos com linhas de doces que a gente traz do sul de Minas também, que a gente vende bastante também. Bacana, a oportunidade de ir lá, pessoal, tomar um cafezinho, comer um docinho. É isso daí, é isso daí. Marcelo, eu queria te agradecer, queria te deixar à vontade para deixar um recado aí para todo mundo que está acompanhando aí a gente, todo mundo que participou aí assistindo, né, a nossa eu gostaria de aproveitar aí a sua audiência, Fabiana, agradecer pelo espaço, né? E gostaria de deixar um recado para os empresários, para os comerciantes da região, para os investidores, né? Para eles começarem a olhar com outros olhos o Centro Histórico de Santos, perceber todas as mudanças que estão acontecendo aqui, que sinceramente eu acho que o investidor que está nos assistindo, que está nos ouvindo nesse momento, se ele começar a ter um olhar diferenciado, ele vai perceber que o Centro Histórico de Santos é a bola da vez, né? Então, aquele investidor, aquele empresário que está pensando em expandir os seus negócios, eu acho que ele deveria voltar a sua atenção um pouquinho para o Centro Histórico de Santos, que ele vai perceber que esse é o momento exato de ele vir para o Centro Histórico de Santos e investir no Centro Histórico de Santos. É muitas mudanças que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Então, eu tenho certeza absoluta que aquele investidor, que aquele empresário, que ele tiver um olhar mais clínico, ele vai perceber que esse é o momento e essa é a hora de investir no Centro Histórico de Santos. Bacana. Marcelo, mais uma vez eu queria te agradecer. Obrigado. Agradecer a oportunidade, agradecer o tempo, né, que eu sei que é corrido.
E vamos fazer uma visita lá no seu espaço, tomar um café. Muito obrigado, viu? Pessoal, Obrigado. estão todos convidados. Estão todos aí. convidados. Amador Bueno. Amador Bueno, 180, Bendito Café, tá? Todo mundo convidado lá para tomar um cafezinho lá conosco, bater um papo, comer um pão de queijo lá. Estamos esperando todo mundo lá. É isso aí. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus sempre. Valeu. Obrigado.